Desceu. Tchau. Olha. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje da nossa quarta aula de judô na escola, começando do zero, tá? E qual foi o nosso objetivo para essa quarta aula? O objetivo foi a gente revisar as palavras em japonês aprendidas até então, ensinar uma progressão dessas palavras, então eles aprenderem mais palavras em japonês, e também a gente introduzir os jogos de desequilíbrio com as crianças. Bom, então vamos falar como foi a aula em si. No início da aula fizemos, como sempre, o ritual para que os alunos entrassem no tatame, então fazendo o comprimento, e após entrar no tatame fizemos a formação. Até aí sem problemas, os alunos já entenderam como é que funciona, já não tem ninguém perdido nessas horas, mas enfim, já é uma parte que já foi consolidada dentro da aula. Nessa aula eu fiz algo diferente. Ao invés de revisar as palavras somente falando com as crianças, eu escrevi as palavras que eles aprenderam até então na lousa, para que além deles terem o estímulo sonoro, então ouvirem a palavra, para que eles possam visualizar também a escrita da palavra. Lição de hoje para as crianças: numerais em japonês e revisão das palavras em japonês também. Alguns alunos ali ainda não sabem ler, porém é importante que eles já comecem a se habituar com a escrita da palavra. É um estímulo a mais para ele fixar aquela palavra. Então eu escrevi as palavras que eles haviam aprendido até então, que é o número de 1 a 5, e as palavras sensei, hajime e agura. Além dessas palavras que eles já haviam aprendido, eu ensinei para eles a contagem até 10, então eles haviam aprendido até aí, contar até 5, eu ensinei até 10 em japonês, também escrevi na lousa. Muito bem. E as duas palavras novas que eu trouxe para eles hoje foi mate, que é o sinal para parar, e a palavra kuzushi, que é o desequilíbrio, que é justamente o tema que eu quero introduzir nessa aula com eles. Agora, kumikata, kuzushi, hajime, mate. Muito bem. Na primeira atividade, eu revisei o que eles haviam feito na última aula, que era a pegada atravessando o tatame. Então, pedi para eles formarem duplas e eles deviam atravessar o tatame da forma que eu falasse com o coleguinha junto, então fazendo a pegada. Então, eles atravessaram de frente, de costas, de lado, e até em um momento eles atravessaram girando. Então, eu falei, vocês vão atravessar da forma que vocês quiserem, só não pode ficar na mesma posição. Então eles foram girando, um ia para frente, para trás, é justamente para eles irem adquirindo essa sincronia, esse ritmo, e também ir se ambientalizando com a pegada, então estar em contato com o coleguinha. No vídeo anterior eu mencionei para vocês aquele aluno que tem dificuldade em perder, aquele aluno que é extremamente competitivo. E nessa aula o que eu fiz? Eu fiz dupla com ele, então ele era minha dupla. E ele sendo minha dupla, o que eu fazia? Eu às vezes atrasava um pouquinho, ia um pouquinho devagar, às vezes um pouquinho rápido. E dentro da atividade a gente não chegava em primeiro, a gente chegava em segundo, em terceiro. Chegamos apenas uma vez em primeiro. Porém, por ele estar fazendo comigo, ele deixou um pouquinho de lado essa questão competitiva. Então ele estava tão feliz que ele era o parceiro do professor na atividade, que ele não ligava tanto assim de perder. Então foi um progresso com esse aluno e eu pretendo continuar fazendo esse tipo de atividade em dupla com ele, não toda vez também, né? Porque é importante que ele faça com os coleguinhas, mas eu vi que é uma estratégia que funcionou no caso dele. Nossa próxima atividade é aquela atividade que não pode faltar na aula, todos os alunos pedem, todos os alunos adoram e eles querem fazer sempre mais, é o pega-pega-bruxa. A gente fez o pega-pega-bruxa e uma coisa interessante que eu não havia falado nos vídeos anteriores é que existe a passagem do poder para o pegador. Quando eu escolho um aluno para ser o pegador, antes dele iniciar a atividade, eu passo o poder do bruxo para ele poder transformar os coleguinhas em árvore. E essa passagem eu faço algumas brincadeiras com a criança, giro para um lado, giro para o outro, levanto, e as crianças adoram. Esse é o único tipo de pega-pega que eu já vi
que os alunos querem ser o pegador. Normalmente os alunos querem fugir, né? Porém, nesse caso, eu vejo os alunos, professor, põe eu para ser o pegador, põe eu, hoje eu quero ser eu. Professor, eu não fui na última aula. Enfim, é uma atividade que tem dado muito certo. Enquanto os alunos estiverem se divertindo, estiverem gostando, eu vou manter ela dentro da aula. Porém, a ideia é que a gente faça uma progressão dela assim que o tatame chegar. E aí chegamos na atividade principal da nossa aula, que é o jogo de desequilíbrio. Nesse jogo, eu passei um jogo bem simples, na qual eles deviam fazer uma pegada na mão do coleguinha em formato de braço de ferro. Então aquela pegada em braço de ferro e colocar os pés alinhados. Quem mexesse o pé primeiro, perdia. Então eles deviam, com essa pegada, tentar fazer o coleguinha perder o equilíbrio. Porém, uma coisa me surpreendeu, nenhum aluno sabia fazer a pegada de braço de ferro. E todos estavam assim, confusos com a postura e tudo mais. Então o que eu fiz? Ao invés de mandar eles fazerem duplas e fazerem atividade, eu chamei dupla por dupla lá na frente, juntei as mãozinhas deles, coloquei eles na posição para que eles fizessem pelo menos 3 rounds, cada dupla, para que eles pudessem fazer bastante. Tá muito bem. Pegada de braço de ferro. Assim, ó. Mãozinha vem aqui. Isso, ó. Essa é a pegada de braço de ferro. Pezinho direito à frente. Isso. Perfeito, meninas. Agora, quando eu falar hajime, começa, tá bom? Hajime. Parou. Já mexeu o pezinho. Mais uma rodada. Vamos lá. Posição. Calma. Hajime. Não pode usar outra mão. Para eles aprenderem e se ambientalizarem com essa atividade. A ideia é que eles aprendam que nas próximas aulas a gente já consiga fazer em duplas. Então, todo mundo ao mesmo tempo, num lugarzinho seguro, fazendo ao mesmo tempo. Então, a gente vai conseguir fazer muito mais. Porém, nessa primeira aula não foi possível fazer isso. Então, eu chamei todo mundo lá na frente, mostrei para todo mundo que é a pegada de braço de ferro, como que fica o pezinho e tudo mais. Uma coisa que eu observei nessa atividade é que os alunos já estão tendo mais facilidade em opor-se ao adversário. Então, nas primeiras atividades, lá na primeira aula, às vezes eu passava alguma atividade na qual eles deviam se opor, só que não tinham muito uma oposição, o aluno ficava um pouco sem reação e tudo mais. Agora que eles já têm uma certa experiência nessa atividade, eles já estão ambientalizados a se opor. Então, comecei atividades, eles disputam, eles se opõem, eles não deixam o coleguinha desequilibrar, eles mantêm o equilíbrio. Isso é muito legal para a nossa aula. Bom, pessoal, as reflexões que eu trago aqui para vocês dessa nossa quarta aula são as seguintes. Nós completamos 1 mês de aula. Então, desde a primeira aula até hoje, nós completamos 1 mês. E a gente ainda não fez nenhum tipo de atividade de amortecimento, de projeção, pela falta do tatame. Então a gente está trabalhando nesse mês com outros fundamentos do judô, que normalmente não se trabalha num primeiro momento. Porém, a gente adaptou para que a aula funcionasse dentro da escola, dentro daquele contexto, e as aulas estão indo muito bem. O tatame já foi encomendado, então é questão de tempo para que a gente tenha o tatame e comece a inserir atividades com cambalhotas, amortecimentos, pequenas projeções e tudo mais com as crianças. Outra coisa interessante é que essas aulas elas não são obrigatórias, então o aluno está lá na escola e existe a possibilidade de ele fazer uma aula de judô. E um ponto muito positivo é que nesse mês de aula nós não tivemos nenhuma desistência. Então os alunos que entraram com a gente nas primeiras aulas estão ainda com a gente 1 mês após a gente ter iniciado o trabalho. Isso é um resultado excelente. A coisa mais difícil da gente fazer em aulas para crianças não é obter resultado, não é fazer uma criança se destacar, é ter retenção, é fazer com que as crianças continuem. E essas primeiras aulas são a porta de entrada para a criança dentro do judô. Se você começa dando uma má experiência para a criança ou trazendo uma aula muito técnica, muito difícil, você às vezes assusta a criança e a criança sai da modalidade sem que ela tenha oportunidade de realmente vivenciar o que é a modalidade. E nesse aspecto eu posso falar para vocês que esse nosso primeiro mês foi um sucesso, porque todas as crianças que começaram com a gente continuam com a gente ainda
um mês após o início das aulas. Fazendo uma recapitulação rápida para vocês, o que a gente trabalhou com as crianças, o que a gente ensinou para as crianças nesse um mês de aula. A gente ensinou as crianças a entrar no tatame, sair do tatame, fazer a formação, ensinar a ficar de perninha cruzada durante a aula, que é a posição de agurá. Ensinamos a palavra hajime, que é para começar. Nessa última aula, o mate, que é parar. Contar até 10 em japonês. Além dessa parte teórica, as crianças vivenciaram jogos de oposição, o fundamento da pegada, o fundamento do desequilíbrio, o ambientar-se a estar no chão. Então, por exemplo, na atividade do pega-pega bruxa, a hora que vai salvar a árvore, quem é a árvore vai tombar no chão. O deslocamento com o coleguinha, então eles estão trabalhando o ritmo, o deslocamento. Então olha quanta coisa a gente já conseguiu trabalhar em apenas 4 aulas, um mês de aula com as crianças. E o mais importante de tudo, a gente trabalhou tudo isso de forma leve, de forma divertida, sem pressão, sem cobrança. A gente trabalhou de forma leve, as crianças elas estão brincando, estão se divertindo, estão gostando e estão aprendendo. E a ideia é que a gente continue justamente assim, ensinando de forma leve e divertida. Por fim, pessoal, comentei com vocês no último vídeo aquela aluna nossa que falou da fanginha, que eu fiquei assim a manhã inteira pensando na fanginha. Aí nessa aula eu chamei ela e perguntei da fanginha e gravei para vocês verem o nível de fofura que são os meus alunos. Olivia, vem cá. Você cortou o que uma vez aqui? A fanginha. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês da nossa 4ª aula e vejo vocês no próximo vídeo.